Bom dia, gente. Vamos lá, vamos falar dentro desse cenário que você acaba de ouvir aí, de tanta capacidade técnica, de tanta estrutura de necessidade de estudo, o quanto você pode ter resultados mais evoluídos e mais aproximados do que vocês realmente buscam. E vocês estão dentro de um cenário, nessa estratégia toda, que é um cenário que faz com que você acabe se envolvendo com muita interdependência. E a sua capacidade de lidar com as suas escolhas vai fazer você ter o resultado melhor, tudo aquilo que você deseja, de uma forma muito mais assertiva, separando dentro do jogo, dentro do negócio, os homens dos meninos, as mulheres das meninas, porque você vai conseguir controlar o que a gente pode falar facilmente, que é mais de 80% do negócio, que é a sua capacidade emocional, dentro da técnica. Então, se você pega uma pessoa que se desenvolveu tecnicamente, junto a outra pessoa que se desenvolveu tecnicamente, tem a mesma capacidade técnica, e deixar essas pessoas agirem dentro de um mercado, que é um mercado, uma estrutura, não um mercado, que é uma estrutura de interdependência, sem a inteligência emocional e outra com inteligência emocional, é óbvio que quem tem inteligência nas emoções vai conseguir muito mais resultado. Então, eu trouxe esse conteúdo para vocês, de dentro de um produto que eu entrego para empresas que chamam equipes que voam alto. É uma estrutura de fazer a sua equipe ter resultados melhores dentro do mesmo cenário onde elas atuam. E eu já faço isso há 20 anos, entregando essa diferença de mentalidade para gerar resultados para as pessoas. Tá? Então, primeiro item, são 7 itens, e são rápidos, inclusive. São itens importantíssimos que dá para você colocar em prática, não só dentro do seu negócio, do seu business, mas dentro também da sua vida real, da sua vida pessoal e tal. Então, se você olhar para tudo isso que você está vendo aqui nessas palestras, que são enriquecedoras, que você tem a capacidade técnica, tem dúvidas, tira dúvida, olha análise de pessoas diferentes, lugares diferentes, pensamentos diferentes, acontecimentos e vivências diferentes, você começa a desenvolver uma análise de conhecimento muito grande. Então, eu estou levando conhecimento daqui, estou levando conhecimento para casa, estou levando conhecimento para a minha empresa, para as minhas decisões. Só que se você não colocar isso em prática com sabedoria, você não vai conseguir chegar no resultado que você quer. Então, existe uma grande diferença entre o conhecimento e a sabedoria. A sabedoria é o que faz a diferença entre as decisões das pessoas. A era do conhecimento já passou. A era do conhecimento já era. Todo mundo acessa no seu celular o conhecimento que tem vontade de ter. Agora, o que fazer com tudo isso? Quando você começa a colocar a sabedoria em prática, você coloca inteligência nas suas emoções. Colocando inteligência nas suas emoções, você consegue tomar a decisão correta. Então, eu vou explicar isso através de um vídeo, e eu vou basear todos os outros tópicos dentro desse vídeo, que vocês vão entender do que eu estou falando. Eu coloco em prática na minha vida pessoal, sou um palestrante, sou dono de empresa de treinamentos, dou treinamentos todos os dias. E eu gosto muito de esportes radicais, porque eles têm muito das decisões, porque eu tenho que decidir exatamente o que eu tenho que fazer naquele segundo, porque senão a minha vida corre risco. Então, quando eu começo a atuar dentro do esporte, assim como nas profissões todas, você começa a ter a necessidade da percepção de que as suas escolhas vão fazer você sair vivo daquilo ali ou não. E dentro de um investimento, dentro de uma empresa, dentro de uma profissão, esse vivo é uma metáfora, mas esse vídeo aqui não. Esse vídeo é real. E dentro dele eu vou usar como uma metáfora para explicar o que eu quero explicar para vocês. Tá? Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui em primeiro lugar. 4 minutos de vídeo.
Eu sou paraquedista de esporte, como eu disse para vocês, sou palestrante como profissão, e a cada vez que eu saio de um avião, eu tenho a certeza de que eu sei o que eu quero no final desse salto. Óbvio, chegar vivo lá no final. Eu acredito que seja como vocês, quando fazem escolhas na vida de vocês, vocês querem que dê um resultado legal. Mas nem sempre a gente tem um resultado legal, nem sempre o dinheiro que você investiu você conseguiu recuperar, e nem sempre o que você gostaria de rendimento foi possível encontrar. Então, a consciência detalhada do que está acontecendo, todos os detalhes que estão acontecendo na sua vida, ela precisa ser feita no início numa conferência. Quando você se coloca na posição de quem é dono do conhecimento e da conferência, você tem muito mais controle da estrutura depois. E isso está diretamente ligado ao conhecimento que você tem. Quando eu vou entrar dentro de um avião para saltar de paraquedas, eu preciso ter certeza que o meu equipamento está funcionando 100%. Para você ter uma ideia, o curso de paraquedismo, eu nunca saltei de paraquedas em duplo, né? Tem o salto duplo, que é o salto fã para passear. Eu sempre, a primeira vez que eu fui, eu fiz o curso que dura um dia de técnica, e no dia seguinte você já salta sozinho. Então eu nunca tinha voado de paraquedas. E quando eu fiz o curso técnico, existiam muitas pessoas fazendo, outras pessoas querendo ser paraquedistas e tal, um dia de teoria, e eu olhava para as pessoas e eu via as pessoas brincando, não prestando tanta atenção quanto devia, as pessoas se distraindo, e eu falava, caramba, o cara vai se jogar do avião, e o cara não está tendo atenção ao que ele vai fazer. Então, quando as explicações estão sendo feitas aqui, caramba, você vai entrar numa estratégia nova, num mundo diferente, que agora, vocês ouviram aqui no painel, que quanto mais pancada levar, mais resultados tem, umas coisas assim, que vai precisar mexer, você vai ter que saber lidar com o seu emocional, né? Então, eu olhava para as pessoas, aí chego no final do dia, tinha uma prova teórica, e eu fiz a prova. Quanto que tem que tirar uma prova para aprender a ser paraquedista? 10. Eu fui e tirei 10. Tinha gente que tirou 8 e falou, nossa, que bom que eu tirei 8. Eu falei, cara, tomara que você não precise dos 2 pontos que você não sabe responder aqui quando você estiver em queda livre ou pilotando seu paraquedas. Caraca, como pode isso, né? Então isso separa realmente os meninos dos grandes homens. Quando você tem o conhecimento, tem a decisão nas mãos, você faz as coisas acontecerem. Então eu olho para o meu equipamento, eu olho lá, conjunto de 3 argolas, os tirantes, boto, checo o meu equipamento a todo momento. O paraquedas reserva, você só usa na prática, não na teoria. Você aprende a usar na teoria. Então você só vai usar o reserva, não dá para você ficar treinando quando você precisar. Então você tem que ficar fazendo todos os movimentos, que é um movimento de desconectar o principal e abrir o reserva. Quando você vai usar o reserva, para você pousar num lugar, porque o principal não funcionou e o reserva é o último paraquedas. Então aquela mochila que vem para minhas costas, ela tem que ter 100% da minha conferência feita para que isso funcione. E o legal, olha o grande aprendizado que tem no paraquedismo, que é o que você está tendo a oportunidade aqui com essa galera que entende demais do que você está aprendendo. Dentro do paraquedismo, nós somos responsáveis por verificarmos os detalhes do paraquedas de quem está dentro do avião também. Então passa um paraquedista perto de mim, eu já olho porque está nas costas do cara, eu olho se está tudo legal ali, se não tem nenhum tirante meio soltinho e tal. Então a gente se auto-checa. Isso é você pegar o seu conhecimento e transferir o conhecimento com sabedoria para quem está perto de você também. Então a consciência detalhada, gerando a conferência, vai gerar muito mais resultados para você e você vai ter que lidar com menos surpresa, né? Com momentos de emoção descontrolada aí que você não vai saber lidar com elas. Terceiro item, o planejamento. Uma boa formulação de objetivos, ela é uma característica, uma das 4 características de extrema presença numa pessoa de sucesso. Se você não sabe formular os seus objetivos de forma correta, você vai ser consumido pela estrutura do meio do processo. Porque você vai ter que arriscar de uma forma que você não estava agindo. Então nós temos aqui o Rodrigo Cohen, que é um dos meus alunos aí há muito tempo. Quantos anos faz que você fez meus cursos, Cohen? 2012, o Cohen vai palestrar para vocês daqui a pouco aqui, um cara de mega sucesso aí, e se você não sabe exatamente que lugar que você vai chegar, cara, onde você vai pousar, que decisões você vai tomar, então a boa formulação de objetivos tem que ser feita. Eu me lembro, no meu salto número 55, eu não conseguia abrir meu paraquedas, eu estava em queda livre e não conseguia abrir meu paraquedas, eu tive que decidir abrir o reserva.
E eu abri o reserva a 1.000 pés, que é o limite de abertura, senão ele abre sozinho. Se ele abrisse sozinho, eu levaria uma suspensão do paraquedismo, é óbvio, porque eu não abri meu paraquedas, né? Ele tem essa estrutura de abrir sozinho. Mas eu abri ele a 1.000 pés e tive que pousar no meio da cidade, num terreno vazio que eu achei. Então, quando eu precisei do backup, quando eu precisei da minha decisão, a decisão que faria a minha vida funcionar, eu sabia exatamente como fazer. Pousei em segurança, parei numa fábrica, pedi ajuda. E aí ligaram para a área de paraquedismo para um carro ir me buscar. Não ajuda porque eu estava machucado, não, eu pousei de pé, mas eu precisei de ajuda para irem me buscar. Então, sabe aquela certeza que você precisa ter quando você vai tomar a sua decisão? Isso aí você desenvolve formulando bem, com detalhes, todos os objetivos que você quer encontrar. Aí você chega onde você quer. Quanto mais conhecimento, sabedoria, melhor a formulação dos seus objetivos. E aí você precisa ter uma percepção aguçada da realidade na execução. Então, quando a gente estava em queda livre lá, não sei se você percebeu, mas eu estava segurando ali numa pessoa do meu lado, que é o Rodrigo, outro Rodrigo, não o Rodrigo Cohen, que é o Rodrigo, e tinha um cara na nossa frente, que é o Renato. Ali você tem que lidar com nível, então eu tenho que lidar com a minha altura de queda livre, razão de queda livre, que a razão de queda livre ela é aproximadamente aí a velocidade em uns 200 e poucos quilômetros por hora em direção ao solo, por isso que é o paraquedas. E você tem que lidar com isso de forma que fique voando junto com o cara que está do teu lado, que ele é mais pesado que você, ou mais leve que você, e ele está numa posição diferente da sua, e são micro movimentos que fazem você tomar a decisão correta. Ali, se a gente estiver voando, brincando, fazendo bagunça, ou não prestando atenção no que está fazendo, a gente pode bater um no outro a 200 e poucos quilômetros por hora e desmaia. Você vai se machucar? Talvez você vá morrer. Então, os mínimos detalhes é que vão fazer a grande diferença. Tem gente, galera, que olha para uma montanha e quer escalar ela. Quer chegar lá no topo da montanha. E acha que vai tropeçar na montanha, então fica prestando atenção nela. Não é na montanha que você vai tropeçar. Você vai tropeçar nas pedrinhas que estão no meio do caminho, que são os detalhes. É isso que vai fazer você perder o que você tanto quis. Muita gente não quer prestar atenção nos detalhes, porque fica olhando só para a montanha. É lá que se perde. É lá que você joga tudo por água abaixo, o que foi criado com tanto carinho e tanta dedicação por você, tanto estudo, tantas horas, tantas escolhas por você. Então, quanto mais você tiver percepção aguçada da realidade, mais longe você vai chegar. Item 5. Você vai lidar muito com 2 quocientes dentro da estrutura de modificações. Eu estou falando para vocês, eu já falei para diversas áreas, já falei para médicos, já falei... Gente, nos últimos 5 anos eu não trabalhei tanto na minha vida quanto eu trabalhei nos últimos 20 anos. Não pela minha experiência, mas sim pela mudança do mundo. Está muito mais rápido as mudanças nos últimos 5 anos do que nos últimos 50, na verdade. Então você vai ter que saber lidar com o quociente de adversidades e o quociente emocional. O seu quociente de inteligência, a sua sabedoria, o jeito que você vai lidar com isso, vai te ajudar. Mas se você não souber lidar na hora que você levar uma grande rasteira, na hora que você estiver enfrentando um grande problema, na hora que o que você acreditou não está tão em pé lá na balança. Se você não tiver força para lidar com as adversidades, você vai botar todo o tempo que você investiu, todo o dinheiro que você investiu, a perder. Então, quando a adversidade chega, quando chegou a hora de eu abrir meu paraquedas reserva, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, Júlio, só tem uma opção, abrir o seu paraquedas reserva. E essa decisão teve que ser tomada por mim em menos de 2 segundos. Se eu não tomasse ela em menos de 2 segundos, não tivesse o dispositivo automático, em 4 segundos eu estaria no chão amassadinho. Então, a adversidade, eu vou te falar o jeito que eu, Júlio, funciono. A adversidade, eu escolho que elas aconteçam comigo, porque elas me deixam cada vez mais forte, cada vez mais pronto para chegar onde eu quero. Porque se fosse uma estrutura de só mar de rosas para a gente não precisaria estar aqui se desenvolvendo tanto assim, e qualquer um poderia falar disso. Eu já ouvi, eu juro para vocês, eu já ouvi tanta gente falar besteira sobre o que vocês estão ouvindo aqui com tanta propriedade, que gera dúvida nas pessoas. Então, quanto mais certeza você tiver, muito mais resultado você vai ter, é óbvio. A adversidade vai chegar. E isso mexe com o seu emocional, que é o quociente emocional.
Dizem que a inteligência artificial ela não é tão importante quanto a inteligência emocional que você vai ter. E é verdade. Porque você vai ter que lidar cada vez mais com as emoções que você vai viver ali na sua vida. E as coisas vão se complicando, e você se perde no seu QI. Dentro desse QA e dentro desse QE, quanto mais você evoluir a sua capacidade de adversidade emocional, você consegue gerar mais resultados no QR. QR é quociente relacional. E você aumenta o seu resultado como pessoa e das pessoas que estão do seu lado. Quanto menos adversidade eu tenho, é uma fórmula matemática, quanto menos emocional eu tenho, mais eu atrapalho os meus relacionamentos também. E as escolhas que vocês vão fazer aqui envolvem sua família, envolve seus filhos, envolve uma empresa que você criou com tanta dedicação, com tanto tempo, envolve o seu futuro. Então, se a gente vai lidar com isso, como que ficam os relacionamentos, as adversidades, as emoções dentro dessa equação matemática? Não pode ser só uma capacidade técnica que vai fazer você tomar a decisão. Tem que ser você muito mais forte. Sexto, aproximar-se de quem aumenta os seus resultados vai fazer com que você tenha resultados melhores. Galera, se você chegar para uma pessoa, Jim Rohn tem uma estratégia para explicar isso, que é uma estratégia de conexão de 5 pessoas, né, que geram resultados para você. Se você pegar a média do resultado dessas 5 pessoas, somando, né, e dividindo por 5, digamos que você tem uma pessoa perto de você que tem a média 1, uma pessoa que tem uma média 3 perto de você de vida, uma média 10. Você vai somar isso e dar uma média 4. Então, se você vive com pessoas que te geram média 4, sabe qual o máximo de resultado que você vai conseguir na sua vida com muito esforço? 4. Porque quando você estiver lá em cima, vai ter o média 1 que vai te puxar. Você já deve ter passado por isso várias vezes na sua vida. Da mesma forma que quando você está lá embaixo, vai ter o média 10 que vai te colocar lá para cima. Tem gente que fala assim, então eu tenho que viver com pessoas que elevam a minha média e tal. Eu não gosto dessa análise da teoria, não. Eu gosto muito mais da análise da teoria da seguinte forma: se eu sou responsável, se pessoas são responsáveis pela minha média, eu também sou responsável pela média de um monte de gente que está do meu lado. Então eu trago responsabilidade para mim, o que eu posso fazer para elevar a média dessas pessoas e gerar o resultado que elas merecem ter na vida. Então, é como se você pegasse e gerasse mais poder para você, com esse quociente de adversidade emocional, para que você evolua a sua média, mesmo dentro de um campo de batalha, mesmo dentro de um momento difícil da vida. Aí você gera resultados melhores. E o último aqui, pousar em segurança no alvo é o melhor. O que você pode encontrar depois de pousar em segurança no alvo é a possibilidade de dar o próximo salto. Dentro do paraquedismo nós usamos essa metáfora. O melhor salto da sua vida é o próximo, não o que você está fazendo. O que você está fazendo, você tem que chegar em segurança no alvo. Então eu tenho uma grande equipe que trabalha junto comigo, e a gente sempre conversa, a gente fala, caramba, onde a gente quer aterrissar no final desse evento? Qual que é o nosso objetivo no final desse evento? E durante o evento a gente já está pensando nos resultados que a gente quer ter no próximo, porque a gente sempre quer ter melhor. E não pode pousar num lugar diferente desse. Eu me lembro no meu terceiro salto número 3 da minha vida. Os 7 primeiros vai um instrutor do seu lado voando com você. Mas quando você abre o paraquedas, você está sozinho. O salto número 3, eu estava com o meu instrutor. E existe uma estratégia dentro do paraquedismo de que você só pode ter uma dificuldade quando você é aluno para lidar. Então, se tiver muita nuvem, mais do que 3/8, 4/8 de nuvem, você já não pode, já é uma normalidade, então você já conta como uma. Se tiver um vento acima de tantos nós, você já não pode. Se estiver chovendo, você não pode. Eu estava dentro do avião, meu instrutor olhou para mim e falou, Júlio, começou a chuviscar. E a gente vai ter que sair a 10 mil pés, a gente sai a 12. E aí, quando a gente saiu a 10 mil pés, eu já tinha 2 mil pés a menos de queda livre para fazer tudo o que ele esperava que eu fizesse antes de abrir meu paraquedas. O vento aumentou para 3 vezes mais o vento que eu podia voar como aluno. E eu não tinha mais como lidar com isso e voltar para o avião, nem o meu instrutor. E deu a altura de comando, sinalizei, abri meu paraquedas. Quando eu abri meu paraquedas, o paraquedas do aluno é muito grande, perto do paraquedas que eu voo hoje, que é aquele que estava escrito PUV lá, que significa para uma vida extraordinária. Aquele lá é menor. Eu abri meu paraquedas, o vento estava forte, estava chuviscando, meu instrutor já tinha continuado caindo para abrir o dele, e eu virei para a área de pouso que estava lá, o alvo estava lá. Quando eu olhei para baixo, assim, paraquedas aberto, batoques nas mãos,
tudo funcionando direitinho aqui, eu vi que embaixo de mim tinha um terreno, né, a planeta Terra, e eu precisava ir para lá. Eu estava dando ré. Meu paraquedas andava para trás. E eu nunca ouvi isso na aula de paraquedismo, ou pelo menos eu não prestei atenção, não sei, não lembro. Mas eu falei, caramba, o que eu faço quando o paraquedas anda para trás? Aí eu comecei a usar toda a minha sabedoria de vento, de não sei o quê, da minha cabeça. Eu falei, cara, se você não está conseguindo ir para frente, é porque o vento está muito mais forte do que você consegue ultrapassar ele. Então o vento deve ter aumentado, a gente não sabia, e ele está te mandando para trás porque o paraquedas é muito grande. E indo para trás, e o alvo ficando cada vez mais distante de mim, e um radinho aqui no meu ouvido. O aluno tem um rádio que não consegue falar, mas ele ouve. O meu instrutor falava assim, Júlio, vem para a área. E eu pensava, puta, eu estou indo. Júlio, vem mais rápido, você está diminuindo a altitude. Eu estou indo, eu não consigo responder para ele. Estou indo, não consegui. Aí eu olhei aqui atrás, uma floresta grandona que tem, perto da cabeceira da pista. Falei, em cima da árvore, se eu pousar, eu vou ter que pousar todo fechadinho, porque um galho pode furar as partes moles do meu corpo. Então é um pouso extremamente arriscado, não posso pousar em cima da árvore. E aí eu olhei para lá, um linhão daqueles de energia elétrica, e uma fazenda vazia entre as árvores e o linhão. Eu falei, a minha melhor opção é a fazenda. Virei o paraquedas e fui voando. Aí o vento me acelerou, porque estava contra mim, né? Aqui ele estava a favor, e fui. Aí eu escutei no rádio assim, o meu instrutor falar, Júlio, eu não tenho ideia do que você está fazendo, mas eu tenho certeza que você fez a melhor escolha. Faça um bom pouso. Quando eu escutei isso, sabe quando você escuta isso de alguém que acredita em você? Isso te empodera. Eu achei que eu era o Tom Cruise lá no Top Gun. Achei que eu estava com um jato. Eu falei, eu vou pousar, vou provar para o meu instrutor que eu sei o que eu vou fazer. E aí eu fui voando, virei de frente para o vento, depois da floresta, deixei o paraquedas cair, pousei aproximadamente a uma distância daqui ali, na parede da floresta. Porque quando passou as árvores não tinha mais vento, o paraquedas andou mais rápido. E eu não tinha feito esse cálculo. Mas ainda bem que eu estava mais para cá. E pousei em segurança. Tirei o rádio do capacete, falei para o meu instrutor, cara, eu estou em segurança, estou bem, só que eu não tenho ideia de onde eu estou. Eu estava com tanta emoção envolvida em mim que eu não sabia se eu tinha ido para a direita, para a esquerda, eu não sabia onde estava a área mais. Hoje eu lembro onde era, mas na hora eu não sabia. Aí peguei o paraquedas, saí andando pela fazenda, pulei a cerca, saí andando por uma avenida, encontrei uma casa. Aí bati na casa, saiu um menininho pequenininho assim, olhou, mãe, tem um homem de paraquedas aqui. Era longe da área. Aí a mãe saiu e falou, nossa, o que o senhor está fazendo aqui? Falei, também não sei. Preciso saber para onde que é Boituva. Ela falou, isso, o senhor vai ter que sair aqui, pegar essa estrada, andar, tá longe, viu? Eu falei, tá bom. Aí fui andando. E de repente apareceu o meu instrutor com o carro dele para me pegar, colocou o paraquedas e voltou. Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque as adversidades mais críticas da sua vida, elas podem fazer você travar, fazer você desistir, fazer você voltar para o ponto que você estava antes, ou podem gerar um grande aprendizado para gerar transformação em você. Então, se você for capaz de se colocar nesse aspecto de decisão, não é mais a adversidade que controla você, é você quem controla os aprendizados que você teve na adversidade. E isso faz com que você esteja pronto, então, de verdade, com muito mais capacidade para o próximo salto. Ok? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre tudo isso que eu acabei de falar, tem o site, o Instagram aí. Mas é isso. Obrigado, galera. Muito obrigado.